colegiado. Bem, iniciando a gravação, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao encontro da aula passada, às discussões da aula passada. A gente estava falando sobre falhas comuns, né? A gente estava falando sobre falhas comuns. Vou tirar aqui essas coisinhas do meio. Bom, a gente estava discutindo sobre falhas comuns, falamos que a primeira falha comum é a falta de aterramento. A gente vai ter uma parte específica para falar sobre aterramento elétrico, os tipos de aterramento que existem, o que foi usado antes do novo padrão de tomadas, o que é usado atualmente com esse nosso novo padrão de tomadas, né, onde as nossas tomadas agora todas, né, sem exceção, acompanham o condutor de terra. Anteriormente, quando a gente precisava aterrar alguma carga, antes do padrão de tomadas que está sendo usado hoje, a gente precisava colocar uma haste de aterramento local. Então, se vocês tinham um computador, uma geladeira, uma máquina de lavar, ou um chuveiro elétrico, que são equipamentos ou de áreas molhadas, ou que naturalmente eles têm ali um acúmulo de carga, como é o caso do computador, né? Então, a gente precisaria colocar um aterramento local. Colocaria uma hastezinha ali no chão, geralmente próximo ao equipamento, e colocaríamos lá o condutor, a haste de aterramento, e esse condutorzinho verdinho, ou verde-amarelo, né, que é o padrão do condutor de terra, ele iria para esses nossos equipamentos. Hoje, com o terra chegando em todas as tomadas, né? Então isso aí fica mais fácil. O próprio fabricante dos equipamentos, ele já faz essa interligação do condutor de terra, que está conectado ali à carcaça do equipamento, ou alguma parte interna do equipamento, como é o caso do chuveiro elétrico. Ele vai e faz essa conexão do condutor de terra naquele terminalzinho central do plug da tomada, e quando você encaixa na tomada, ali vai estar o condutor de terra. Então acaba-se que é uma ligação, né, da carcaça do equipamento ou de algum componente interno do equipamento que deva ser aterrado na haste lá na entrada da sua residência. Então mudou um pouco esse padrão de tomadas, mas os dois existem, né? Eles não tem problema não estávamos fazendo nada errado usando o padrão antigo, só que com o padrão novo, ele dá uma otimizada, tem um custo maior associado, já que é um cabo a mais em todas as tomadas, mas em contrapartida traz uma segurança maior para todos os equipamentos, né, que são aterrados agora. Alguém fez algum comentário? Eu vi um bipzinho aqui. Sim, vai sim. É porque realmente eu não coloquei ainda. Peço desculpa pelo atraso. Vou baixar essas aulas e fazer o upload no YouTube. Aí eu coloco aqui no Moodle os links, certo? Para a gente não ter... Para vocês poderem ir acompanhando. Quem perdeu algum momento da aula, estou devendo para vocês. Mas hoje eu coloco, ainda hoje. Então, falamos sobre essa parte de aterramento, esses defeitos, né, a finalidade do aterramento, que é direcionar alguma corrente de fuga ou algum pico de corrente para um local adequado, né? Se você encostar numa superfície que esteja energizada e não esteja aterrada, na hora que você encosta, mesmo seu corpo sendo um mau condutor, nosso corpo não é um bom condutor de corrente elétrica, ele é um mau condutor de corrente elétrica, somente se tiver calçado, se você tiver, ele é um péssimo condutor, mas se só tiver seu corpo para ir, ele vai passar por você mesmo não sendo um bom condutor. E aí nosso corpo é muito sensível a pequenas quantidades de corrente, para a gente já começar a sentir um choque, é uma coisa de miliamperes
a partir ali dos 5, 10 miliamperes, o choque já começa a ser perceptível e causar algum efeito. Se ultrapassa ali os 30, 40, 50 miliamperes, já pode ser um choque fatal, dependendo da duração que ele persiste e do caminho que a corrente está passando, né? Se a corrente passa de um dedo para o outro, certamente vai ser doloroso, né, esse choque, afinal, a corrente elétrica causa vários efeitos, né, no corpo humano, inclusive queimaduras, mas não tem nenhum órgão vital aqui, né, já se passa da mão direita para a mão esquerda, passa aqui por todo o seu tórax aqui, coração, pulmão, enfim, vários órgãos vitais que, com a passagem da corrente elétrica, vão sofrer os efeitos e podem causar uma parada cardíaca, uma parada respiratória também, além de outros problemas de saúde que podem ser causados. Então, dependendo da duração, do caminho da corrente, da intensidade da corrente, tudo isso daí pode tornar o choque mais ou menos perigoso. Então, se tiver uma haste aterrada, a qualquer momento que houver um contato, o sistema de proteção ele já é auxiliado pelo aterramento. O sistema de proteção ele identifica que há um desvio de corrente, há uma corrente com uma corrente elevada passando pelos condutores, e o sistema de proteção vai e, de forma automática, deve desenergizar o circuito. Bem, a segunda falha comum que a gente encontra é o uso de materiais que não atendem às normas técnicas. E aí eu vou até deixar um videozinho aqui no YouTube para vocês, que até eu recomendo muito que todo mundo siga esse canal no YouTube, que é o canal aqui, ó, Electricity. Já estava aqui nas minhas recomendações. Electricity. É um canal bem completo, esse canal aqui. Eles trazem, enfim, valiosas informações e eles fazem o experimento mesmo. Inclusive, alguns desses experimentos a gente está preparando para o laboratório. A gente estava preparando, na verdade, ano passado, para o laboratório para fazer com vocês, né? Lá no nosso laboratório de instalações, uns experimentos para ver o disjuntor abrindo, para ver um curto-circuito ocorrendo, enfim, eles fazem vários experimentos aí, jogando um secador de cabelo na banheira para ver se aquele filme, que é coisa que a gente vê do filme, né? Cai o secador, a pessoa morre lá eletrocutada, se é verdade ou não, o que ocorre, o que não ocorre. Enfim, tem vários mitos que se tem de equipamentos elétricos, de chuveiro, e aqui tem um deles que fala sobre condutores. Eu selecionei na turma do semestre passado. Eu vou pegar esse link aqui, mas sigam esse canal aqui, eles têm muita informação. Condutor. Como dimensionar, como descobrir, condutores em paralelo, cabo isolado, rígido e flexível. Enfim, o que ele fez foi basicamente pegar um condutor falsificado, né, um condutor que não passou pelas normas técnicas, e um condutor bom, um condutor de boa qualidade, um condutor que, enfim, até pelo preço dá para se identificar quando alta temperatura, distância, eu vou pegar. Vou dar uma pesquisada posteriormente, mas o que o Adoniran, que é o professor aqui que fica dando as aulas, né? O que ele fez foi pegar condutores de mesma seção, só que de fabricantes diferentes. E aí pegou um fabricantezinho de fundo de quintal, que o condutor custava 50% do preço de um condutor famoso, assim, de uma marca mais conhecida, e de um condutor bem feito, efetivamente, e às vezes pelo preço o cliente vai e acaba escolhendo aquele condutor de má qualidade. E aí ele foi e colocou a corrente nominal, a corrente que aquele condutor deveria suportar em condições normais de uso, e um deles chega numa temperatura bem elevada e o outro numa temperatura menorzinha,
E aí fica claro, vou mostrar para vocês aqui. Aqui foi outra, esse é o Adoniran Freitas. Então, eu vou adiantar aqui. Aqui no caso são condutores flexíveis e rígidos, não foi esse experimento que eu. Aqui são duas marcas boas, ou até a mesma marca, só que com dois tipos de condutores. Uma é um condutor único, né? É um fio elétrico único, e outros são vários fiozinhos menores, e aí a gente dá o nome desse daqui é o condutor flexível, e esse aqui é o rígido, que é um único, né? Um filete de cobre único. E aí, como o nome já indica, né, o flexível ele é mais flexível, né? Você consegue dar curvas, enfim, ele tem essa vantagem. E aí acaba que praticamente não está sendo mais usado os condutores rígidos hoje em dia. Então, em instalações prediais, só se houver alguma necessidade muito específica que não me vem na cabeça agora, mas 99% das novas residências são feitas com condutores flexíveis. Só aí no âmbito industrial, quando você tem alguma demanda, um condutor bem mais grosso, ou enfim, se tem alguma demanda específica que se usa um condutor rígido. Então ele tem essa caixinha, né? A gente está tentando fazer lá no nosso laboratório, caixinha de testes, que ele controla aqui a intensidade da corrente, está passando aqui essa corrente pelos fios, e quando ele vai aumentando a corrente, aqui eu acho que é a tensão, na verdade, e quando ele vai aumentando a corrente, o condutor ele começa a derreter. Na verdade, a gente vai ver que quem derrete não é o condutor, é o isolamento. Então, quem derrete primeiro é o isolamento, que é o PVC aqui, essa partezinha plástica aqui do que isola o fio, né, coloridinha. E aí ele passa essa chave de fenda sem muita força, né, não é nada afiada a chave de fenda, só passa só para ver como quando ela amolece, ela perde ali a sua integridade, né? Até agora não teve nenhum problema. Aí depois ela eleva mais a quantidade de corrente, depois com um passazinho bem lento da chave de fenda, o fio já começa a descascar, já começa a se soltar Olha, tá vendo? Bem devagarinho, ó, já começa a sair. Então, já nesse momento aqui, o fio já está sofrendo. O isolante não deve chegar nessa temperatura, porque ele está começando a derreter. Se perdurar mais alguns minutos, ele vai derreter de vez, e normalmente os fios nos eletrodutos andam juntinhos, né, um colado do outro, aí se encosta uma fase e um neutro ali, é um curto-circuito, né? Então é uma outra característica que a gente vai falar com vocês de curtos-circuitos e sobrecargas, né, as diferenças, mas aí a gente vai chegar no momento. Aqui ele já extrapolou aqui totalmente a quantidade de corrente, que vai acabar derretendo o cobre mesmo. Em algum momento aqui as conexões vão acabar derretendo, mas o experimento que eu falei inicialmente para vocês era um outro experimento que ele testava fios de má qualidade com fios de boa, e a gente via que o fio de má qualidade, ele tem a mesma, você olhando de fora, né, o fio, ele tem a mesma seção, a largura aqui, a soma do isolante com a parte de cobre era a mesma, mas só que quando você olhava o detalhamento, né, tinha a parte de cobre de um era bem pequenininho e o isolante era mais gordinho, e do original a parte de cobre é bem mais grossa e o isolante ali terminando o isolamento, né? Então, na hora que botava a mesma quantidade de corrente nos dois, esse fiozinho mais fino acabava aquecendo mais, acabava não tendo a mesma capacidade de condução de corrente do fio mais grosso. Mas eu vou dar uma procurada aqui nesse experimento e opa, testar aí esse aqui, ó, foi esse aqui, ó. Pronto. Testamos cabos desbitolados. É um nome meio estranho, né? Desbitolado, mas enfim. Mas é um cabo no que são aqui sim, foi experimento do cadê que ele pegou aqui os fios, pronto. Ele comprou no mercado esses fios como sendo da mesma seção. Ele vai até medir aqui com o paquímetro digital. Ele vai medir aqui o diâmetro desses fios, e ele vai ver que tem diâmetros bem próximos aí um do outro, mas só que a quantidade de cobre, né, efetivamente, que é o condutor, ela é ó, 3,5 milímetros, não,
É isso mesmo, 3,5 milímetros, o outro também deve dar uns 3,5, 3,6, enfim. São próximos aqui as seções, só que ele vira de frente, pronto, aqui. Aí quando ele vira de frente, aí você vê claramente aqui que tem mais cobre nesse. Esse aqui tá meio que em segundo lugar, e esse aqui tem bem pouquinho cobre, né? Esse aqui é só enrolação, esse cobrezinho aqui tem mais, como é que se diz? Tem mais isolante, né? Aqui tem mais plástico, né? Você está comprando plástico aqui só PVC. Aqui você está comprando cobre junto, né? O fio junto. E aí ele diz, olha, aqui é o problema de você ir pelo dinheiro, né? E acabar indo no mercado, na internet e comprar um fiozinho de mais barato, jurando que está pegando um condutor de 2,5, mas na prática está levando o gato por leve, tá levando um condutor ali que tem 1,5 de cobre ou até menos, né? Efetivamente tem uma quantidade menor de fios. Ele conta aqui a quantidade de fios que cada um tem e tal, não sei o quê. E depois ele vai, aí tá medindo aqui um fiozinho só, a espessura, o diâmetro. Aí depois vai começar o teste de verdade, né? Aí aqui eu acho que ele colocou outras informações, vai aparecer uma legendazinha agora. Ah, sim, aqui está informando que dependendo da seção tem uma resistência bem maior. Então, quanto logicamente vocês na disciplina anterior, né, viram, né, que quando a gente tem condutores que são feitos do mesmo material, então 2 condutores de cobre e com a mesma seção e um mais longo do que o outro, aquele que for mais longo tem uma resistência equivalente ali maior, né? E se eu tenho 2 condutores do mesmo comprimento, mas um mais grosso do que o outro, aquele que é mais grosso vai conseguir conduzir a corrente mais facilmente, então ele tem uma resistência menor do que aquele mais fininho. Então essas, visivelmente, né, se eu tenho um fio mais fino, ele vai ter uma resistência maior do que os fios que são mais grossos que ele. Aí ele fez aqui aí ele faz aqui algumas análises, mostra lá, tal. Enfim, vamos ver o teste aqui, o que ele fez, né? Aqui tem tá entrando, aqui só tá medindo a temperatura, esses fiozinhos pretos aqui são medidores de temperatura, termopar, o nome desse tipo um termômetro, né? Mas é um termômetro especial, é um termopar. E aí a corrente vai passar no fio amarelo, depois no fio verde, depois no fio vermelho e vai sair desse ponto para esse ponto, né? Então, a mesma corrente aqui está medindo a temperatura, 23 graus em todos, aproximadamente, aqui tem 24, enfim. O termopar está pegando a temperatura de todos. E aí ele vai, liga a corrente que vai passar, tá ligando aqui o equipamento. E ligou. É que esse nomezinho tá no meio, como é que tira esse? Deixa eu parar o mouse aqui. Pronto. Então aí em cima está passando agora 33 amperes, e ele está vendo a variação de temperatura. Eu nem me lembro mais qual era o fio original, é o vermelho, né? É aqui na sequência. O vermelho é o original, o amarelo é o meia boca e o verde é o horrível. Então aqui é o melhor, aqui é o mais ou menos, e aqui no meio é o pior de todos. Então, vai observar que, olha, já dá para ver aqui, né? Ó, o pior de todos é o que está mais quente já. Já está em 29 graus. O amarelo é o meio termo, está em 27, e o original mesmo aqui, o fio, está em 25 graus. Aí ele vai aumentando, deixa eu dar uma adiantada aqui, ó. Pronto. Aí sempre o verdinho, que é o mais fino, vai ficando com a maior temperatura. Então, agora ele aumentou mais ainda a corrente, já está em 40 graus aqui, o vermelho, o amarelo, o verde já está quase o dobro, 72 graus, e o amarelo 56 graus. Até que vai chegar no momento que o PVC vai começar a derreter, vai começar a amolecer, e qualquer contatozinho ele já começa a perder o seu isolamento, né? Deixa eu adiantar aqui, mas sempre essa sequência, o vermelho é o original, o verde é o pior de todos, o amarelo é o intermediário, mas também não é bom. Aí ele começa só a passar aqui em cima o alicate, o vermelho não fez nada, aí o verde já começa a derreter um pouquinho, já começa a soltar um pouquinho aí, já está mais mole, né?
E o amarelo, provavelmente, não sei se está duro, não lembro mais. Já está só. Não, está ainda mais resistente, né? Só o verde que estava o mais mole de todos. E o vermelho pode forçar aí que a temperatura dele está baixa, ele está bem resistente. Eu acho que ele vai começar. Pronto, ele já extrapolou aqui, ó. Pronto, aí já exagerou aqui. Passou dos 100 graus aqui o verde, 111 graus. O vermelho, 50 graus ainda está funcional o vermelho. E o amarelo está na temperatura de 88, 90 graus, enfim, já está bem alta aqui as temperaturas, né? O vermelho agora que começou a soltar um pouquinho, esse verde aí acabou ele, não tem mais nada, e o amarelo está bem molinho já. Então aí a importância de comprar um equipamento, comprar um fio, né, de boa qualidade, um fio, não é só o preço que tem que ser observado, né? O pessoal às vezes vende um negocinho baratinho por mais barato, mas também não está vendendo. Então vou salvar aqui, vou colocar lá no mudo de vocês essa, para vocês verem, ouvirem, assistirem com o áudio, né? Assistirem com o áudio. Mas é um dos problemas sérios que a gente tem nas instalações elétricas, é o uso de materiais que não atendem às normas técnicas. Então, materiais de qualidade duvidosa, condutores sem estar em conformidade com as NBRs, com as normas, com o Inmetro, enfim, com as normas que exigem, né? Então, se eu tenho um condutor de 2,5 milímetros quadrados, ele vai ter toda ali a seção de cobre que eu tenho que ter, ele vai ter especificações para respeitar, né, limites de isolante, o tipo de condutor, todas essas regras têm que ser seguidas, né? Essas regras estão nas normas brasileiras, e esses mais baratinhos não vão ter essas regras, e sem falar de eletroduto, né? Eletroduto também é um outro problema. Eletroduto, pessoal, logicamente, né? Era até uma propaganda da Tigre, não sei se vocês lembram, a Tigre deixou de fazer mais propagandas ultimamente, mas antes eles tinham uma propaganda, um marketing mais agressivo, né, na televisão, e aí sempre passava, né, eletrodutos não propagantes de chama, como se fosse assim, é uma obrigação, na verdade, né, todo eletroduto, ele deve ser feito de material não propagante de chama, é uma exigência da norma, esse tipo de material. E aí, qual a diferença? O não propagante de chama, ele não vai pegar fogo? Não, pode pegar fogo, não propagante de chama, como o nome já indica, esse fogo não vai não vai se alastrar, né? No caso, no momento em que houver a extinção da chama, da fonte de calor ali do ambiente, ele não vai servir como combustível, não vai continuar queimando. Já a mangueira de jardim, tubulações hidráulicas, eles não são feitos com esse objetivo. Nas normas lá não tem dizendo que não precisa ser propagante de chama, porque afinal de contas vai estar passando água ali, né? Teoricamente, a função dele primordial é passar água. Então, a norma não exige que esse tipo de tubulação seja não propagante de chama, que vai ter que ter um aditivo ali, vai ter que ter uma mudança nesse tipo de material. Então, você usar uma tubulação de jardim, de água, né? Seja uma mangueira, seja um tubo de PVC, com a finalidade de passar condutores elétricos, acaba podendo causar um dano, né? E aí a gente viu, acho que em Maceió tem uns 3 anos, eu acho, mais ou menos, teve um incêndio lá, se eu não me engano, foi na Pajuçara ou foi na Jatiuca, teve um incêndio num apartamento, num prédio, e aí uma senhora que estava passando uns dias em Maceió para cuidar de não sei se vocês lembram, passou nos jornais, passou num monte de coisa, e uma senhora estava cuidando de um parente aqui em Maceió, acabou falecendo devido a esse incêndio. Quando foram descobrir, a primeira desconfiança quando há um incêndio numa casa, um incêndio numa indústria, a primeira desconfiança de todas vem recair sobre as instalações elétricas. Sempre, sempre, sempre. Falou em incêndio, falou em
algum dano material na instalação, foi as instalações elétricas, é a primeira dúvida que surge. Então, se você acabar não seguindo, usando materiais de boa qualidade, seguindo as recomendações que são feitas, as normas que são exigidas, no momento de um defeito, defeitos podem ocorrer, todo equipamento está disposto a ocorrer algum mau funcionamento, e aí, se ocorrer esse mau funcionamento e não essas condições não tiverem sido tomadas anteriormente, pode um incêndio ser ocasionado, né? Talvez, enfim, alguma dessas condições aqui e outras que a gente vai ver durante a disciplina, né? Dispositivos de proteção adequados, entre outras situações aqui, outras recomendações que a gente vai citar, tivessem sido tomadas, acidentes ou aquele acidente não teria ocorrido, ou não teria as proporções que acabou tendo, né? Uma terceira falha comum são emendas, né? Emendas e conexões mal feitas. Inclusive, lá o Adoniran, naquele mesmo, acho que um vídeo daqueles que eu mostrei anterior, estava falando sobre conexões. Ele tem vídeos aqui só sobre conexões. Enfim, que ele faz o teste aqui, testamos, não sei o quê. Vou botar aqui para não perder o vídeo, né? Os cabos desbitolados, mas ele faz um teste de conexões. Faz a emenda tradicional, que é emendando fio com fio, e batalha de conexões. Pronto, é outro vídeo que eu vou mandar para vocês. Que é outro experimento que a gente vai fazer no nosso laboratório também. Sou fã do Adoniran, vocês já perceberam, né? Então, ele fez aqui um teste, né, com vários tipos de conectores que você encontra no mercado. 90% das instalações elétricas, eu até comprei esse daqui para fazer uns videozinhos para vocês depois. Esse tipo de conector aqui, ele é bem caro, né? O preço é bem elevado. Eu vou até pegar ele aqui para mostrar para vocês. Eu vou até pegar esse aqui para vocês verem, mas ele é muito caro, ele é muito bom, mas em contrapartida é muito caro. Esse outro de pino aqui já é um preço mais razoável e também é muito bom também. Mais 90% das instalações de baixa tensão são feitos com a emenda tradicional. A emenda mesmo, fio com fio e fita isolante. Então, são feitos com a emenda tradicional e acho que eu troquei de lugar. Pessoal, está em outro lugar. Enfim, na próxima aula, quando a gente for falar mais detalhadamente sobre emendas, não está nessa caixinha de ferramentas que eu pensei que estivesse. Eu coloquei em outra. Mas quando a gente for falar, mas é essa emendazinha aqui, que cada emenda dessa daqui já custa, essa de mola, né? Já custa aí na casa uma caixinha com 10, já custa ali uns 15, 20 reais, uma caixinha com 10 dessa daqui. E aí a emenda tradicional é só o preço da fita isolante, praticamente, né? Que você vai se gastar. A de torção é um pouquinho, é relativamente barata, já deve uma caixinha com 10, já deve ser menos de 10 reais. E aí ele faz mas qual é o grande objetivo da emenda, né? Além de emendar, logicamente, né? Mas o grande objetivo, a finalidade é que seja feita a conexão entre dois fios, mas a necessidade de uma emenda é que ela tenha, além de uma boa conexão elétrica entre os dois fios, e além da conexão elétrica, ela tenha também uma boa conexão mecânica entre esses dois fios, ou seja,
Se eu pegar e puxar o fio de um lado, eu não quero que ele se rompa, né? Logicamente que se você fizer propositalmente ali, puxar de um lado, puxar do outro, com muita força, independente de como foi feita a emenda, provavelmente ela vai se romper em algum momento. Então, mas fazendo, que foi uma recomendação dele, né? Tem vários tipos de emendas diferentes, mas o grande objetivo é tornar a emenda tanto boa no ponto de vista elétrico, do contato elétrico, quanto boa no ponto de vista do contato mecânico, certo? Então, eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que fazer aí um esforço, né? Então, essa daqui é bem simplesinha, essa de mola, né? Nem se compara o tempo de duração, só é colocar encostou um, fechou ali a molinha, enfiou o outro, pronto, acabou-se aqui a emenda. É muito rápida essa emendazinha aqui, ela é a melhor de todas, de longe, mas o preço para fazer uma casa, uma instalação elétrica de uma casa, de um ponto comercial, só nessa daí vai levar consideravelmente, talvez até em alguns pontos desnecessariamente, a instalação. Aqui ele está fazendo um teste de tração, né, de força, puxando aqui para ver a resistência mecânica, até que ponto ele suporta. E todas, no caso ele fazendo bem feito, né, todas vão ter uma boa resistência aí, não vão ter problemas nesse sentido. Agora, o problema é se estiver mal feito, né, ela vai romper mais facilmente. Aqui foi eletricamente, enfim, depois vocês vão ver. Então, o problema mesmo, né, é não ter uma emenda de boa qualidade. Porque o que pode ocasionar uma emenda, independente se eu uso conector ou não, de baixa qualidade, é que vai tornar aquele ponto ali um ponto quente na instalação. Então, quando a corrente estiver passando por ali, pode ser que haja uma quantidade, um ponto quente, né? Uma quantidade aqui de uma concentração de corrente em algum ponto, e aí pode ocasionar uma elevação de temperatura, essa elevação de temperatura amolecer ali o isolante e depois acabar ocasionando um curto-circuito, né? Então, emendas mal feitas, ou conexões mal feitas, produzem os chamados maus contatos, causam aquecimento do componente. E outra coisa também, muita gente acaba na instalação, como os fios vão ficar dentro do eletroduto, muita gente acaba pegando pedaços de fio e fazendo emenda, e na hora que estica, né, dentro do eletroduto ali, fica a emenda no meio do eletroduto. Então, isso daí não é permitido na norma, né? A gente sempre frisa que emenda, o local de emenda são nas caixinhas, naquelas caixinhas retangulares ou as caixinhas octogonais de teto, as quadradas, enfim, são nas caixas de passagem, certo? Ou derivação. Então, nas caixas de passagem é que as emendas devem ficar. Nunca deve fazer uma emenda, puxar e deixar ela ali dentro do eletroduto. Só na caixa de passagem. Nunca no interior do eletroduto. E aqui essa fotinha desse incêndio, né, já para dizer que uma emenda mal feita pode, em algum momento, ocasionar seu estopim ali de um incêndio. Aí tem alguns tipos de emendas aqui, que geralmente lá no laboratório a gente faz. A primeira aula de laboratório que a gente faz é que vocês aprendam a fazer uma emenda. E aqui é um modelo, né? Desencapa aqui as duas partes do fio. Depois faz essa conexão, isola, e aí você tenta puxar aqui, ele tem esse tipo de emenda tem uma boa resistência, tanto uma boa conexão, tanto elétrica quanto mecânica. Aí tem esses dois aqui, que foi o que ele fez, né? Que chama esse rabo de rato, rabo de porco, foi o que ele fez no vídeo. Você junta as duas aqui, vai torcendo, depois dá uma curvinha e coloca o isolante. E tem umas que são para derivações, né? Você tem um fio passando aqui no teto, você não quer, só faz decapar aqui, desencapar aqui um trechozinho pequeno, dá uma afastada,
faz a sua derivação, desce para uma tomada, ou desce para um interruptor, enfim, para o condutor que for necessário, e aí continua, isola, né, logicamente, e aí continua. E tem esses conectores, né, os de mola, os de torção, como vocês viram, tem vários tipos de conectores diferentes que ajudam muito, otimizam muito o trabalho, já que não é necessário com eles usar fita isolante, eles mesmos já isolam a instalação sem precisar de perder tempo, né, de gastar o tempo com outras demandas, né. Outra falha comum é a previsão de tomadas insuficiente, né? Então, provavelmente muitos daqui já, talvez no quarto de vocês, tem um número de tomadas pequeno, ou na sala, e aí acabem utilizando o T, né? Ou utilizando uma extensão, ou utilizando, enfim, algumas outras formas aí tem até uma imagem aqui bem engraçada, rapaz, no Google, que é várias tomadas, gambiarra. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa imagem aqui para ver como é que fica. Pronto, essas daqui. Olha que tanta coisa bonita, rapaz. Essa daqui, ó, aqui, no lugar que era para ter uma tomada só, um equipamento só, estão vindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acho que 8, né? E vem um por baixo aqui ainda, ó, 9 equipamentos. Mas tá lógico que isso aqui não vai dar certo, né? Isso aqui provavelmente vai ocasionar uma sobrecarga no circuito que está alimentando essa tomada, certo? O circuito aqui foi dimensionado para suportar uma corrente menor da que provavelmente está passando aqui. Tem que analisar cada equipamento desse, se eles estão ligados simultaneamente, mas logicamente que esse tipo de ligação é inadequado. Já vê até aqui um fio, aquele condutor do terra, né, escapando, tem padrões de tomada de plugs diferentes aqui. Essa aqui é uma gambiarrazinha que o pessoal às vezes não precisa nem fazer isso tudo, né? O que se estão fazendo muito hoje em dia com esse problema do padrão de tomadas, né, e plugs, o que se está fazendo muito é o pessoal pegar um alicate mesmo e cortar aqui o fio, cortar o plugzinho aqui, né, do terra, esse do meio, que certamente não é algo recomendável, né, porque você está tirando o aterramento que estava previsto para o seu equipamento, né, então não é nada bom fazer isso daí. O ideal é que, enfim, tem uma substituição, no caso, olha essa gambiarra aqui, né? Aí depois morre e não sabe por quê. Olha essa gambiarra, enfim. Tem um monte de coisa aí inadequada que o pessoal acaba fazendo e depois, meu Deus, enfim. Isso aqui também, né? Pelo menos aqui tem muitos equipamentos, 2 filtros de linha. O que é o filtro de linha, né? Dentro desse filtro de linha aqui, se for um filtro de boa qualidade, de um fabricante confiável, o que vai ter aqui internamente, além das conexões elétricas, né, para 4, 5 tomadas? Vai ter aqui um fusível. O que é um fusível, né? Provavelmente vocês já ouviram falar em fusíveis, né? O fusível, como o nome já indica, ele é um dispositivo que vai se fundir, ele vai derreter, caso aquela corrente nominal dele seja ultrapassada. Então, aqui deve ter um fusível de 10 amperes, caso a soma das correntes que vão alimentar aqui, vão estar sendo utilizadas simultaneamente, ultrapasse os 10 amperes, o fusível derrete e ele desliga sozinho a conexão com a tomada. Então, esses filtros de linha, caso sejam de boa qualidade, vão ter aqui dispositivos de proteção, que nesse caso é o fusível, e ele vai limitar a quantidade de corrente que a soma dos equipamentos aqui vai demandar, porque às vezes você não precisa nem de tanta corrente, precisa mais de locais para
um número maior de tomadas para ligar os seus equipamentos. Então, lá na minha sala, por exemplo, lá na minha sala, agora a gente só tem 2 professores lá no CETEC, né? Mas antes a gente tinha 3, antes do professor Nazaré se aposentar. Então era o professor Nazaré, o Jobson e eu. Então na sala eu acho que tinha só 3 tomadas. E aí cada mesinha da gente tinha uma tomada para cada mesinha, né? Não foi dimensionado adequadamente ali. Então, para cada mesinha a gente tinha uma impressora, eu uso notebook, né? O professor Nazaré usava monitor e usava o CPU, computador desktop, né? Computador de mesa. Então, acabava que ficava super lotado ali, ainda tinha um roteador lá interno nosso, enfim. E a gente tinha que usar esses filtros de linha. Só que a gente acabava usando um filtro de boa qualidade que tinha um fusível e a soma dos equipamentos, né, que ligavam-se simultaneamente, não ultrapassava a capacidade desse filtro, que era a capacidade da, da tomada. Então, não tem, quando é feito dessa forma, não tem problema. Certo? Você vai ver que, por exemplo, um carregador de celular, a corrente que passa ali é mínima, né? Ali tem alguns miliamperes circulando aqui dentro, são 5 watts. Então, qual é a corrente que vai passar? Eu vou dividir essa potência por 220. Então, 5 dividido por 220 acaba sendo a potência que tem hoje carregadores de celular mais potentes, né? Vamos dizer que seja 20 watts, um bem potente de 20 watts. 20 dividido por 220 vai dar menos de 0,1 ampere, né? Então, uma correntezinha bem pequenininha. A gente chega nos 10 amperes, tudo somando aqui, tem muita coisa para acontecer. Então, essas gambiarra aqui, tá, olha que exemplo maravilhoso aqui, ó. Gambiarra. Então, aqui acaba pegando fogo em um momento ou outro de sobrecarga, um momento ou outro de mau contato, né? Todo mau contato acaba causando um pequeno arco elétrico ali, um pequeno faiscamento que pode ser o início de um incêndio. Então tem que ter muito cuidado com esse emaranhado de fios aqui, que vez ou outra pode ocasionar um incêndio. Então nos projetos, a gente vai ver aqui no projeto, que a gente vai dimensionar a quantidade mínima de tomadas, mas sempre é bom colocar algo acima do mínimo, né? E principalmente, se você tiver uma expectativa do projeto de interiores, onde vai ficar a TV, onde vai ficar um receptor de TV por assinatura, onde vai ficar o modem da internet, você já vai colocando ali o número de tomadas para esses equipamentos, para que não haja necessidade aí de um T, ou necessidade de um filtro de linha, ou necessidade de alguma coisa nesse sentido, certo? Então, a cada ano surgem novos equipamentos eletrodomésticos, há necessidade de se prever uma quantidade mínima de tomadas, com a falta de tomadas surgem as gambiarras, levando o usuário à improvisação. E a última falha, certo? Isso também aqui é complicado, inclusive eu sofri aqui, eu quase sofro, se não fosse eu, quando eu entrei na UFAL, a gente começou, eu e vários outros colegas, né? Começamos, foi um grande concurso que teve em 2012. E aí, em 2013, foi o início, né, do nosso trabalho lá em Delmiro Gouveia. E aí, como não tinha ninguém de Delmiro Gouveia, acabou que a gente alugou, os professores, né, a gente alugou uma casinha fechada com a República, né? E aí era uma casa simples, que não tinha ar-condicionado antes, e agora, os 4 quartos, o proprietário decidiu fazer a instalação elétrica desses 4 quartos e colocar um ar-condicionado em cada quarto. Tinha chuveiro elétrico nem precisava não, que é um calorzinho danado lá em Delmiro, quem já foi, vocês aqui devem conhecer, mas a parte de ar-condicionado, cada um surgiu com essa nova carga, né? E aí, a instalação elétrica
antiga não suportou. E ele, quando eu cheguei, já estava instalado, né? Toda quarta-feira à noite, quando coincidia, todo mundo está em casa, e ligava o ar-condicionado, que ele passava a funcionar por mais tempo, né? Vinha aí, o disjuntor abria. Vinha o disjuntor, abria, direto o disjuntor abrindo. Aí a gente foi reclamar, rapaz, você fez aqui, mas não dimensionou direito. Isso foi um colega meu lá da Civil, né, um professor lá da Engenharia Civil, que foi falar com o proprietário. Aí o proprietário veio e disse, tem uma solução aqui ótima para vocês. Vou comprar um disjuntor maior e ele só vai abrir agora com a corrente 2 vezes maior do que esse daí. E o problema está resolvido. O que vocês acham aí? O problema estava no disjuntor antigo, que estava abrindo rápido. Qual a opinião de vocês aí? A sorte é que eu ouvi essa conversa, viu? Ainda bem. Senão. Deveria se criar um circuito próprio para essas tomadas especiais, né? Para Isso. os ar-condicionados. O disjuntor, pessoal, estava fazendo exatamente a função que ele foi planejar. Ainda bem, né? Que ele estava em pleno funcionamento, estava fazendo exatamente. Compraram um bom disjuntor também. Então, o disjuntor, ele deve fazer o quê? Ele deve abrir quando a corrente dele, que ele foi dimensionado ali, foi fabricada, for ultrapassada. E era justamente isso que ele estava fazendo. A primeira pessoa, o técnico ali, que dimensionou a casa, dimensionou a instalação elétrica de lá, fez um bom trabalho. Ele pegou lá, tem esse fio aqui de 4 milímetros, eu vou ter esse disjuntor aqui de 30 amperes para segurar aqui esse disjuntor. Fez um bom serviço lá, dimensionou direitinho e tal, só que a corrente estava chegando a 35 amperes. E o disjuntor era de 30, o disjuntor ia e abria. Certo? Ou seja, o disjuntor estava protegendo o fio. A função do disjuntor é proteger os fios, para que eles não derretam, como vocês viram no vídeo lá do Adoniran, né? Então, ali, quando você ultrapassa a capacidade de condução do fio, ele começa a derreter o isolante e tal, começa depois, aos pouquinhos, a derreter até o próprio cobre, se a corrente não for limitada. Então, o disjuntor estava funcionando perfeitamente. Aí, se eu pego e coloco, estava o de 30, o meu fio suporta 30 e poucos amperes ali. Quando ultrapassar 30, o disjuntor vai e abre. Aí o camarada disse, não, vou colocar um disjuntor de 50 agora. Qual o problema que vai ocorrer? Se a corrente alcançar 45 amperes, o disjuntor não abre, mas o fio já vai estar perto daquele lá que vocês viram, fumaçando, perto de derreter. Então, para o disjuntor, ele vai dizer, não, eu protejo de 50 para cima, 50 para baixo, tá tudo normal para mim. E a corrente que chegou em 45 ali já ultrapassou a capacidade máxima do fio existente. Então não adianta, é um crime isso daí, é um perigo, é um risco enorme, é certeza de ocasionar um acidente isso daí. Então, na hora da conversa, eu tinha chegado lá de uma aula, não, você não pode trocar o disjuntor aqui e tá tudo resolvido, não, você quer que todo mundo morra aqui no incêndio, pegando fogo de noite, principalmente que é um momento que você está mais susceptível ali, mais indefeso, né? Não. Aí fui acompanhar toda a instalação, ele trocou os fios, colocou fios mais grossos, dividiu os circuitos, o jeito que eu vou mostrar para vocês aqui, dividiu os circuitos direitinho, tinha um disjuntor por ar-condicionado, enfim, aí sim fez um trabalho mais decente, e estou aqui para contar a história para vocês, né? Ainda bem que foi um dia que eu estava lá ainda, se não fosse, poderia ter tido uma tragédia ali. Mas, enfim, então, o fio, pessoal, ele acompanha o disjuntor. Não tem, é um casamento aqui, não tem como o disjuntor escapar muito aqui, ou o fio. Então, eles têm ali um dimensionamento, um dependente do outro, certo? Isso daqui a gente chama de coordenação entre condutores e a proteção, que quem vai fazer a proteção são os disjuntores, certo? Então, o dimensionamento dos dispositivos de proteção está atrelado ao dimensionamento do condutor. Então, se eu tenho um condutor que suporta até 35 amperes,
eu não posso colocar um disjuntor que vai proteger ele, mas só vai abrir a partir de 50. Porque se a corrente ultrapassar o 35 e ficar abaixo dos 50, essa zona aqui, entre 35 e 50, é uma zona que o condutor vai estar sofrendo, vai estar ultrapassando as suas capacidades, vai estar sobrecarregado, vai estar começando a derreter, e o disjuntor está pensando que está tudo ok. Então, sempre a corrente do disjuntor tem que ser menor ou igual à corrente do condutor elétrico, a corrente máxima que o condutor elétrico suporta, certo? Então, é comum encontrar nas instalações condutores de 2,5 milímetros quadrados ligados a disjuntores de 25 ou até de 30. Só que o condutor de 2,5, a gente tem uma tabelinha na norma principal, né, na ABNT, que o pessoal da ABNT fez o quê? Fez um monte de experimentos, normas. Eu vou já adiantar aqui o capítulo 2, eu acho aqui. Só para mostrar essa tabelinha para vocês. Não, isso. Só para mostrar essa tabelinha para vocês pela primeira vez. Pronto, aqui. Então, aqui, ó, essa tabelinha aqui, não. Aqui, pronto. Essa tabelinha aqui, isso aqui é só um spoiler aí dos próximos capítulos. Então, nessa tabelinha aqui, o que foi que aconteceu? O que a ABNT fez? O pessoal pegou lá condutores de cobre, de alumínio. A parte de alumínio aqui eu cortei, certo? Esses aqui são os de cobre, porque alumínio a gente não vai utilizar. De isolamento PVC, a temperatura máxima que o PVC suporta é 70 graus. Se passar 70, ele começa a derreter. Na verdade, chegou perto de 70, ele já está no limite, né? Mas passou 70, ele já começa a derreter, ficar molinho. E nessa temperatura ambiente aqui, né, de 30 graus, temperatura do ar, 20 do solo, os técnicos da ABNT fizeram alguns experimentos. Pegaram um fio de 2,5 e começaram a colocar corrente nele. O de 4, de 6, mas vamos pensar no de 2,5 aqui, que foi o exemplo lá que está no slide, né? E aí colocaram em várias condições, em vários métodos de referência de instalação. O eletroduto pode ser aparente, o eletroduto pode estar dentro da parede, eu posso utilizar um eletroduto de um tipo ou de outro, a parede pode ter uma isolação térmica, eu posso utilizar sem eletroduto, numa calha, enfim, tem várias formas de se instalar. E dependendo da forma, eu tenho um contato, o condutor vai ter um contato diferente com o ar. E aí ele vai ter mais dificuldade de trocar calor ou menos dificuldade, dependendo da forma que foi instalado. Para residências, que é o que a gente está trabalhando aqui, a gente vai ver que o método de referência B1 se enquadra para toda residência. Então, a gente sempre vai ver o B1 aqui como método de referência para instalações residenciais. Aqui, 2 condutores carregados é quando eu tenho fase neutro, um circuito monofásico. 3 condutores carregados é quando eu tenho um circuito trifásico, certo? Então, nossas tomadas têm fase neutro mesmo, então eu estou no B1, que é residência, e estou no 2 aqui de fase neutro. Então, quando eu peguei o condutor de 2,5 e fui colocando corrente até alcançar o limite do PVC, 70 graus Celsius, eu disse, olha, para a corrente agora. Essa daqui é a corrente máxima que o condutor suporta. Então, de 2,5 foi, e em 24, tem como eu botar aquele ponteiro? Tem. E quando chegou em 24 amperes, eu vi aqui que residência B1, deixa eu dar um Ctrl Z, como é que eu dou um voltar aqui? Então, B1, 2 condutores carregados, fase neutro, condutor de 2,5 milímetros quadrado, 70 graus Celsius. Quando o condutor chegou a 70 graus Celsius, para 24 amperes. Essa daqui é a corrente máxima que esse condutor suporta. Se chegar em 25, o condutor já está derretendo. 24,5, ele já começa a derreter. Certo? E aí, no caso, para proteger esse condutor, eu vou colocar um disjuntor com a corrente menor, igual
a 24 amperes. Mas é o que acontece, o pessoal vai, coloca o condutor de 2,5 e escolhe um disjuntor de quanto? Escolhe um disjuntor de 25 ou até de 30. Ou seja, se botar 25, mais ou menos, né? Porque se a corrente chegar em 24,5, nesse limiar aí tem que ser muito certinho. O disjuntor nem abre, que ele está precisando estar tudo normal, mas também o fio está começando a derreter já. Mas tudo bem, não é tão... É improvável que eu tenha um somatório de carga que perdure por muito tempo em 24,5, meio ampere só, abaixo do ponto do disjuntor abrir, né? Mas 30, aí já é uma corrente muito alta, né? Já é um espaço muito grande de falta de proteção. Então, acaba que, se você botar um disjuntor de 30 num condutor de 2,5, muito provavelmente mesmo, a gente vai ter algum problema. Porque se houver uma sobrecarga em algum momento e ficar 25, 26, 27, 28, 29 amperes, o disjuntor vai estar tranquilo ali, ele não vai abrir. E o condutor já vai estar sofrendo uma considerável sobrecarga. Uma sobrecarga 24 até 30, aí tem mais de 20%, né? Mais de 20% de sobrecarga no condutor. Aí ele começa a se danificar de forma definitiva, não tem mais como utilizá-lo posteriormente. Então, o ideal é botar um disjuntor de 20 e pronto. Não, mas ele suporta até 24. Mas ele vai funcionar só até 20, porque é o primeiro disjuntor que eu tenho, menor ou igual ao valor dele. Infelizmente, os disjuntores não são disponibilizados de ampere em ampere. O fabricante faz geralmente com um espaçamento ali de 5 ou 10 amperes, de um para o outro. Então, tem de 10, aí tem de 16, tem de 20. De 25 eu nunca mais nem vi tanto. Geralmente de 20 vai para 30, mas enfim. Aí tem 30, aí 40, 50, depois do 30 que vai de 10 em 10, mais ou menos. Então, se você acaba ficando nesse intervalo, né, é sempre utilizar o menor. Sempre o disjuntor menor do que a capacidade máxima de condução que o fio tem. Então, o de 4 milímetros, por exemplo, de 4 milímetros suporta até 32 amperes. Vou botar um de 30. O de 6 suporta até 41 amperes. Vou botar o de 40. Certo? Sempre colocar um disjuntor com a corrente menor do que os fios tenham aqui. Então, foi só uma antecipação. Isso daqui a gente vai ver com mais detalhe, mas é um outro defeito que pode ocasionar graves acidentes, certo? Deu para entender aqui, pessoal, essa falta de coordenação entre condutor e proteção? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Quer fazer algum comentário? Então, beleza. Então, vamos continuar. Deixa eu ver aqui no chat. Pode interagir no chat aí, falar alguma coisa. Aqui acho que ninguém comentou nada não, né? Pronto, beleza. Então, vamos continuar. Então, esses são os principais defeitos. Tem outros também. Tem outros defeitos que a gente vai acabar citando aqui em algumas recomendações que são feitas. Tem coisa na norma também, porque a norma não cita. Então, às vezes, ela deixa meio que você livre. Aí eu, mal tenho duas opções. Posso escolher aqui qualquer uma dessas duas aqui. E aí? Vou para onde? Aí ela deixa você livre. E aí acaba que a gente, nos livros e até na aula aqui, algumas recomendações vão sendo dadas. Não é proibido fazer isso, mas faça aquilo. Porque aí você, lá na frente, vai ver que vai gastar menos com o condutor, vai ter uma proteção melhor, enfim. Então, a gente vai citar ao longo das aulas aqui algumas coisas que não estão na norma, mas acabam sendo... trazendo benefícios, né? Pela experiência já de quem já fez alguns projetos, acaba trazendo benefícios no projeto final. Então, ter um projeto, né, para a realização, um projeto prévio, ser pensado, né, não só para projeto elétrico, mas um projeto de engenharia,
antes da execução da obra, né, só traz vantagens, né? Você não vai ter aqui problemas, ou vai reduzir consideravelmente problemas de retrabalho na obra, então não vai precisar derrubar não, aqui no projeto não estava previsto isso, tal, mas eu tive uma ideia agora, e vamos derrubar aqui esse muro, ou vamos decidir um novo encaminhamento dos eletrodutos no meio da obra. No meio da obra é aquela questão, né? Aquele prazo corrido, pressão do cliente final, querendo logo a obra finalizada, recursos já não previstos para a execução da obra. Então, é muita pressão. Vocês vão trabalhar em obra, vocês vão ver que não é moleza, não, é apertado. Obra é complicado. Então, o que a gente pode fazer é o momento de pensar, o momento de avaliar, o momento de na sua salinha, no seu escritório, na sua casa, enfim, é aquele momento que dá para discutir, que dá para pensar, que dá para ver as melhores formas, é no momento da execução do projeto. Depois da obra, talvez as escolhas não sejam tão boas quanto seriam se fossem feitas em um outro tipo de momento, né? Então, as consequências da falta de projeto, retrabalho na obra, desarme de dispositivos de proteção. Então, às vezes o camarada está lá utilizando normal a sua instalação, não está tendo sobrecarga, não está tendo curto-circuito, e o disjuntor vai e abre. Então, foi um mau dimensionamento. Alguém previu ali que não passaria essa corrente e está passando. Então, tem que projetar melhor essa instalação, dimensionar melhor. Aumento de consumo de energia. Então, vocês viram lá em eletrotécnica que a gente tem aqueles condutores lá de circuitos elétricos, né, são condutores ideais. Então, quando eu tenho uma fonte e uma resistência, uma carga, a conexão entre elas é feita por um fio lá nos circuitos elétricos, aquele fio é perfeito. A tensão aí 220 que está saindo da fonte vai chegar a 220 na carga. Na vida real, isso daí não existe, certo? Toda tomada que você tiver na sua casa e tiver ali algum equipamento ligado nela, ou seja, tem uma corrente passando, saindo da tomada, entrando no equipamento, se você medir, se você for lá no medidor da sua casa, no disjuntor geral, e for medir a tensão lá, você vai encontrar 220 volts. No seu equipamento, você encontra 205, 210 volts. Vai ter uma queda de tensão. Por quê? Porque os nossos fios não são ideais. Os fios que a gente tem em casa tem uma resistênciazinha ali dentro, sim. E aí se passa uma corrente grande, né, como no chuveiro elétrico, por exemplo, liguei o chuveiro ali, está passando 20 amperes, está passando 30 amperes quase no meu chuveiro. O que vai acontecer? Se eu tiver uma resistênciazinha de 1 ohm vezes 30 amperes, vai dar quanto ali? R vezes I vai dar 30 volts. Então, está saindo 220, está chegando 190. Certo? Está chegando 30 volts, está sendo perdido, né? Está sendo, tendo uma queda de tensão no fio. E aí, se eu tenho uma tensão e uma corrente, eu tenho uma potência elétrica. Então, eu vou ter uma determinada quantidade de watts sendo consumida no fio, de forma inútil, né? Para que serve um fio aquecido, efeito Joule lá nos meus fios? Para nada, está sendo perda. Multiplicando pela quantidade de horas, eu vou encontrar aqui uma energia desperdiçada nos fios, né? Por um mau dimensionamento. Falta de materiais na hora da execução, propensão a choque elétrico, aumento do custo da execução, falta de pontos de tomada, queima de componentes das lâmpadas, iluminação inadequada, curtos circuitos e sobrecargas. Há uma grande diferença entre curto-circuito e sobrecarga, a gente vai falar mais na frente, mas já também dando um novo spoiler. A sobrecarga vai ocorrer quando? Quando todo mundo quiser utilizar uma tomada ou um circuito da sua instalação simultaneamente, certo? Ou seja, eu tiver uma quantidade de equipamentos acima do projetado ligados simultaneamente no circuito. Ocorreu onde isso daqui, para só dar um exemplo, professor? Pronto, há uns 3 anos atrás,
ia ter um curso no auditório do LCCV. E aí a professora Aline me chamou, professor, vem aqui e tal, vamos dimensionar aqui, porque vai ter o curso, e aí o pessoal vai ficar no auditório com o computador. Só que a gente tem pouquíssimas tomadas aqui, não foi feito com essa finalidade. E aí, se o pessoal for, e todo mundo, ao mesmo tempo, liga, assim, aquele auditório grande ali do LCCV, né, sei lá, cabe 150 pessoas, acho que 200 não, mas mais de 100 pessoas cabem ali, talvez 200 pessoas caibam ali. Então, 200 pessoas ao mesmo tempo sentadas, a maioria, vamos dizer, 50% das pessoas estão sem computadores ligados ao mesmo tempo, sem notebooks ligados simultaneamente. A tomadinha que tinha lá, uma ou outra, que era mais para quê? Era para ligar ali um aspirador de pó quando fosse fazer uma limpeza. Era para ligar ali um microfone ou alguma coisa. Não tinha essa finalidade. Então, se você acabar botando uma extensão ali e botar. Tanto que não vai ter nem extensão de 50 ou 100 tomadas, né? Mas se não vai, aquele circuito que tinha ali não vai ser suficiente. Então, deve ser feito o quê? Adicionado novos circuitos, novos disjuntores, e ser feita a previsão de instalação ali naquela rede, a previsão de potência que iria ser utilizado por aqueles equipamentos, e ali sim, hoje, vocês forem lá, tem uns pontinhos de tomada ali, em cada fileira praticamente, tem um pontinho ali para ser ligado um computador ou algum equipamento elétrico que for necessário, certo? Então, essas previsões devem ser feitas para não haver sobrecarga. Sobrecarga, na verdade, não é um defeito da instalação elétrica, é um uso inadequado, um uso acima da capacidade prevista inicialmente. Já um curto, então a corrente aqui, vamos dizer que estava prevista ali a passagem de 10 amperes, e vai estar passando 12, 13, 14, 15, 20 amperes, o dobro. Então é uma sobrecarga. Já o curto-circuito é diferente. O curto-circuito é quando efetivamente há o contato de duas tensões diferentes, ou seja, eu pego ali a fase e o neutro, 220, 0 volt, e encosto uma na outra, sem que haja uma resistência significante entre eles. Porque quando eu boto fase e neutro aqui, conecto fase e neutro, o circuito elétrico só vai ter a resistência do fio. E a resistência do fio é uma resistência muito pequena, 0,01 amperes, ohms. Então, a resistênciazinha, somente se o fio for grosso ou se eu tiver ali um comprimento pequeno desses fios, se eu encosto fase neutro, é praticamente a diferença de potencial dividido por zero. Se eu divido qualquer coisa por zero, ou algo próximo de zero, a corrente vai para infinito, né? Então, 220 dividido por uma resistência bem baixinha é uma corrente extremamente elevada. Então, quando ocorre ali alguma criancinha vai lá com um garfo e coloca o garfo ali, as duas pontinhas, na tomada, sai logo uma faísca, logo sobe a fumaça, e o disjuntor abre instantaneamente. Ele não pensa duas vezes o disjuntor. Porque por ali agora, se fizer isso daí, acaba ocasionando um curto-circuito, uma corrente de centenas de amperes ou até milhares de amperes. Então o fio não suporta, um fio de 2,5 nunca foi dimensionado para passar, na cabeça dele, para passar 1.000 amperes por ele. Então, se passar 1.000 amperes por um segundo, o fio já está totalmente inutilizado, porque é uma corrente centenas de vezes maior do que ele foi projetado para funcionar, certo? Então, são coisas, ambos os fenômenos aqui, né, tanto curto-circuito quanto sobrecarga, vão ter sobrecorrentes, vão ter correntes mais elevadas do que o previsto inicialmente. Só que são escalas diferentes. Enquanto aqui eu vou ter 15, 20, 30, 50% maior do que a corrente prevista, aqui eu vou ter 10, 20, 30 vezes, 100 vezes maior do que a corrente foi prevista. Então, são grandezas diferentes, e o próprio disjuntor que a gente usa hoje, ele prevê
internamente a ele disparos diferentes, um próprio para o curto-circuito e um próprio para a sobrecarga. Eu vou explicar quando a gente for falar de disjuntores, lá na segunda unidade, mais detalhadamente, sobre as proteções que ele tem. Ele protege, ele tem dentro do disjuntor, ele tem uma parte que cuida de curto-circuito e tem outra parte, outro mecanismo que cuida de sobrecargas. Certo? Tem esses dois mecanismos lá dentro do disjuntor. Mas são coisas diferentes, curto-circuito e sobrecargas. Tanto são diferentes aí as causas, né, que ocasionam o aparecimento de sobrecarga e curto-circuito, como as consequências. O nível de corrente é totalmente diferente aqui. Enquanto ali passava 10 amperes, vai passar 12 amperes, 13, 14 amperes, no outro, no curto-circuito, passava 10, vai passar 100, 200, 300 amperes. É uma quantidade bem diferente. Bem, pessoal, eu vou deixar para as próximas aqui essa parte de recomendações, e na próxima aula a gente já vai falar a 5410, um dos primeiros tópicos dela, que é a de previsão de carga, certo? E a previsão de carga é o quê? Eu tenho uma resistência, eu tenho uma casa, uma residência, pessoal. Então, na residência, mesmo às vezes tendo uma residência mais humilde, uma mais de classe média, uma mais de classe alta, mas no final das contas, aquela cozinha vai ter ali uma geladeira, vai ter ali um liquidificador, vai ter, a maioria das vezes vão ter componentes similares, ou no quarto. Vai uma pessoa dormir, ou vai um casal dormir, ou vai 3 pessoas dormirem. Na maioria das vezes, acaba ocorrendo uma certa similaridade nesses ambientes residenciais, certo? Então, a 5410, por perceber esse padrão, vamos dizer assim, que vai variar, logicamente, com as dimensões. Se eu tenho uma casa de 300 metros quadrados, ou seja, eu vou ter cômodos maiores, eu vou ter... Aí, logicamente, vai ser diferente do que uma kitnet ali de 20 metros quadrados, né? Então, as demandas vão ser diferentes, mas as regras em si vão ser parecidas. Então, para residências, a 5410, ela criou algumas regrinhas que fazem com que a gente dimensione o mínimo exigido para iluminação e para tomadas, certo? Então, tem essas regrinhas aqui, baseadas na área para iluminação, que a gente vai ver na próxima aula, e tem lá mais na frente aqui, iluminação, pronto. E tem as regrinhas para tomadas de uso geral, as famosas TUG, certo? TUG, tomada de uso geral. Então, e também tem as TUI, que são as tomadas de uso específico. Mas aqui na norma a gente vai falar sobre as tomadas de uso geral, que, como o nome já indica, né, pode estar em algum momento um liquidificador, ou uma batedeira em outro momento, ou um carregador de celular em outro momento, ou um liquidificador em outro momento, enfim. São tomadas de uso geral. Tomada de uso específico, como o nome já indica, sempre vai ter um equipamento fixo instalado nela, ou um ar-condicionado, ou um chuveiro. Ninguém vai carregar o celular na tomada do chuveiro do banheiro, ninguém vai carregar o celular na tomada da máquina de lavar, ou da bomba d'água, ou de um ar-condicionado. Então, são equipamentos que, pela sua localização, ou pela sua potência, eles acabam, são tomadas, né, que pela sua localização, ou pela potência, elas acabam alimentando um único equipamento, certo? Então, não são contabilizadas essas tomadas junto com as tomadas de uso geral, que podem ser dimensionadas em quantidade e em potência. Então, a gente vai ver essas regrinhas de previsão de tomada e previsão de iluminação na próxima aula, ok? E aí eu já passo um exercíciozinho para vocês na próxima aula, para vocês entregarem na outra semana. Então, eu vou passar na sexta uma tarefinha para vocês entregarem lá na terça-feira, certo? Nosso primeiro exercício, já para exercitar a parte de previsão de carga, né, de iluminação e tomadas, ok? Bem, pessoal, por hoje era isso. Agradeço a atenção de todos e vou fazer o upload aqui para
colocar no YouTube, no link para vocês, no AVA, dessas últimas. Teve a aula inaugural, né, a aula de apresentação, a aula da semana passada e essa de hoje. São 3 aulas. Estou devendo para vocês, vou colocar tudo no YouTube e no AVA, certo? Alguma dúvida? Deixa eu ver, Sócrates quer conversar? Pode ser, Sócrates, só ficar. Alguém quer tirar alguma dúvida? Então, por hoje era isso, pessoal. Agradeço a presença de todos e até sexta-feira.